Bem-vindos, caros alunos, à nossa segunda aula de hidrostática. Na aula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo de pressão, vamos falar sobre o princípio de Pascal, né, que é bem simples, bem prático, bem rápido, e o teorema de Arquimedes, ok? Então, na aula passada, nós finalizamos a pressão total na base de um recipiente, como sendo a pressão hidrostática mais a pressão que o líquido faz na base do recipiente. Com isso, eu mostrei para você que a cada 10 metros de profundidade, quando você mergulha na água, a cada 10 metros de profundidade, a pressão que você estará submetido, ela fica acrescida de 1 atm. Né? Vamos lembrar como é que funciona isso? Olha só. Deixa eu só... pronto, voltei ao ar. Me perdi nos meus botões. Vamos pegar essa tela em branco aqui para gente. Olha só, se você estiver aqui, vamos imaginar que você esteja aqui, ó, no nível da água, ok? Você está aqui, flutuando no nível da água. Quem é que está fazendo pressão sobre você? Pressão atmosférica, 1 atm. Se você mergulhar 10 metros de profundidade, eu vou ter sobre você a pressão dessa coluna de água mais a pressão atmosférica. A pressão da coluna de água é a densidade, gravidade e profundidade. Densidade da água, 10 à terceira. Gravidade, 10. Profundidade, 10. 10 à quinta. 10 à quinta, 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, é a pressão atmosférica. Então, eu tenho 1 atm devido ao ar e 1 atm devido aos 10 metros de água que está sobre mim. Isso significa que se eu estiver a 20 metros... Deixa eu apagar isso aqui. Se eu estiver a 20 metros de profundidade, eu vou ter uma pressão de 2 atm. Gente, desculpa, eu peço desculpas a vocês pelo telefone, eu tive que cancelar. Isso é algum idiota querendo oferecer alguma coisa que eu tenho certeza que eu não vou comprar. 20 metros de profundidade, eu vou ter aqui ó, 1 atm, 10 metros, 1 atm, outros 10 metros, mais a pressão atmosférica, 3 atm. Então, a cada 10 metros que eu mergulho dentro da água, eu aumento a pressão sobre o meu corpo em 1 atm, em 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Okay? Agora, nesse problema aqui, nós temos um tubo em U, gigantesco, né? Com 3 líquidos, o vermelho, o preto e o amarelo. O vermelho tem densidade 0,4, o preto tem densidade 2,5 e o amarelo tem densidade 2,5 e o preto ele quer a densidade. Ele tem a densidade do líquido 1, do líquido 3 e ele quer a densidade do líquido 2. Para isso ele fala o seguinte, ó, esses dois pontos A e B alinhados horizontalmente aqui, ó, o ponto B tem sobre ele uma pressão causada pelo líquido amarelo e pelo ar. Esse ponto A, que está do lado de cá, ele tem sobre ele a pressão do líquido preto, a pressão do líquido vermelho e a pressão do ar. Como os dois pontos estão alinhados sobre o líquido preto, eles estão à mesma pressão. Professor, que fórmula gigantesca! Essa fórmula é o que eu acabei de falar. Olha só, sobre o ponto A eu tenho a pressão do ar, a pressão hidrostática, está lembrado da pressão hidrostática? Densidade do líquido, opa, escrevi aí, vamos usar a mesma nomenclatura. Densidade do líquido, gravidade, altura da coluna de líquido. Era para escrever com D, né? Eu escrevi o I. Eu tenho que tomar cuidado com essas notações. Densidade do líquido preto. Do lado direito eu tenho a pressão do ar, densidade do líquido amarelo, gravidade, altura da coluna do líquido amarelo. Ó, pressão atmosférica cai fora. Gravidade com gravidade cai fora. Então eu vou ter densidade de A, altura da coluna de A, densidade de B, altura da coluna de B, é igual a densidade de C, altura da coluna de C. Substituindo os valores, deixa eu apagar isso aqui, feio para burro, né? Ficou muito feio por sinal.
Densidade do ar eu tenho, a altura da coluna do líquido A eu tenho, densidade do 3 eu tenho e a altura da coluna do líquido 3 eu tenho. Com isso, fazendo as continhas, você vai achar que a densidade do líquido 2, 4,85 gramas por centímetro cúbico. A densidade do líquido 1 é 0,4 grama por centímetro cúbico. A densidade do líquido 2 é 2,5 grama por centímetro cúbico. A densidade do líquido 3, 4,85 grama por centímetro cúbico. Quando você tem líquidos fluidos, de maneira geral, em equilíbrio, o mais denso sempre fica embaixo, o menos denso sempre fica em cima. Okay? O princípio de Pascal é um princípio muito simples. Ele diz o seguinte: suponha que você tem um cilindro aqui, ó, fechado, ok? E você vai fazer nesse êmbolo, isso aqui tudo cheio de água, tá ok? Eu vou fazer nesse êmbolo uma força distribuída nessa área. Então, eu vou fazer aqui uma pressão externa, que é força por unidade de área. O que ele disse, o princípio de Pascal? Essa pressão externa, ela vai ser acrescida em toda a superfície desse líquido. Então, vamos supor que aqui eu tivesse uma pressão de 1, 2, 3 atm. 1 atm, 2 atm, 3 atm. Vamos imaginar. Não, o desenho feio, né? Nossa Senhora. Tanto no quadro quanto no virtual, meu desenho é sempre horrível. Vamos desenhar de novo? Está aqui o líquido, né? Uma coluna, duas colunas, dois pontos aqui. Esse ponto está uma pressão de 1 atm, esse ponto está uma pressão de 2 atm. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um êmbolo aqui e vou empurrar esse êmbolo para baixo. Nessa área eu vou fazer uma força, vou fazer uma pressão. Suponha que essa pressão tenha meio atm. O que o Pascal percebeu? Que essa linha que antes estava a 1 atm, agora ela vai estar a 1,5. 1 atm meio. Essa linha que estava a 2 atms, agora ela vai estar a 2,5. Por que houve esse aumento de meio atm? Por causa dessa pressão externa. Então, porque um líquido não sofre variação de pressão, a pressão externa aplicada sobre ele vai ser distribuída em toda a superfície do líquido. Isso para a gente tem uma utilidade prática fantástica. É o seguinte, eu coloco aqui uma força, eu obtenho aqui uma força. A pressão externa que eu faço aqui vai aparecer do lado de cá. Não só do lado de cá, né? Em toda a estrutura do líquido eu estou acrescentando essa pressão. Mas o que acontece? A pressão no êmbolo 1, externa, é a pressão no êmbolo 2, externa. Imagina que é um carro de massa 1.500 kg. Eu quero saber o seguinte, qual é a força que eu tenho que fazer aqui para equilibrar esse carro de massa 1.500 kg, né? Dado que eu tenho aqui as áreas 1 e as áreas 2. Ora, força no êmbolo 2 é o peso do carro, 15.000 newtons, massa vezes gravidade. Área 2, 6.000 centímetros quadrados. Área 1, 1.200 centímetros quadrados. Força 1, aí você calcula a força 1 de 3.000 newtons. Com a força de 3.000, eu equilibrei um corpo de 15.000, fazendo sobre os dois a mesma pressão. Princípio de Arquimedes. Esse a gente tem que tomar cuidado porque ele é muito simples, mas pode gerar uma confusão violenta, ok? Eu vou enunciar o princípio de Arquimedes e depois eu vou explicar ele bem direitinho. É o empuxo. O que é o empuxo? É aquela força que exerce sobre você quando você está mergulhado na água. Deixa eu tirar um pouco. Vamos tirar esse desenho aqui. Imagina que você tem aqui, ó, um corpo flutuando na água. Esse corpo,
ele tem um peso para baixo. Todo mundo sabe que ele tem peso. Solta o corpo, ele cai. Por que ele não cai? Porque minha mão está segurando. Você está vendo a minha mão segurar. Ok? Então a minha mão está fazendo uma força para cima que tem o mesmo valor do peso. Volta para o nosso desenho. Esse corpo não afunda, ele está flutuando. Então ele tem uma força para cima que tem o mesmo valor do peso. Essa força para cima, o tio Arquimedes chamou de força de empuxo. É a força feita sobre um corpo que está mergulhado em água ou qualquer outro líquido. Ok? Beleza? Então vamos lá, olha só. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui ficou feio. Peraí. Não, agora que eu me perdi mais ainda. Vou tirar isso aqui. Então vamos voltar ao nosso princípio de Arquimedes. Olha só, esse nosso corpo ele tem um peso de 4 newtons, ok? É o que o dinamômetro está fazendo. O dinamômetro está fazendo uma força para cima de 4 newtons. E o peso vale 4 newtons, o dinamômetro marcou uma força de 4 newtons. Perceba que essa balança de mola aqui, ó, ela está medindo também peso, tá? Olha a unidade, newton. Quando eu mergulhar esse corpo dentro da água, o que vai acontecer com esse volume de água? À medida que o corpo vai descendo, vai ficando submerso, o mesmo volume de água vai subindo. Se eu descer aqui, esse corpo tiver 1 litro, vai subir a água um volume de 1 litro. Só que essa água, ao subir, vai ser derramada aqui, ó. Então, observe aqui nessa segunda figura. Esse volume de água é igual ao volume do corpo que está submerso. Em hidrostática é comum você obter um nome. Volume do corpo submerso. Volume deslocado de água. É a mesma coisa. Imagina. Deixa eu apagar aqui esse volume de água aqui. Imagina que você está dentro da água com aqui o seu corpo, né? Você não é tão feio assim, mas o que é o volume deslocado de água? O que é o volume submerso? É todo o volume do seu corpo que está dentro da água. Ou seja, o volume do seu corpo menos a cabeça e pescoço, senão você morre afogado. Ok? Bom, o que nós observamos aqui? Quando mergulhamos o nosso corpo de 4 newtons, ele continua pesando 4 newtons. O dinamômetro está fazendo uma força para cima de 1 newton. Esse corpo não está em equilíbrio. Para que ele fique em equilíbrio, a água tem que estar fazendo uma força de 3 newtons. Porque 3 newtons mais 1 newton vão dar 4 newtons. Então, esta força que a água faz para cima, nós chamamos de força de empuxo. Aí vamos lá. Olha só, o que o Arquimedes diz para a gente? O empuxo, presta atenção na leitura, vamos ler com bastante calma esse negócio, porque é meio chato essa parte aqui. O empuxo corresponde o peso do volume do líquido deslocado. Ou seja, o empuxo corresponde ao peso da água, daquele volume de água que foi submerso do corpo. Agora, olha só. O corpo não está todo fora da água aqui? Agora, o corpo não está todo submerso? Qual é o volume do corpo submerso? Esse volume de água aqui, esse mesmo volume de água. Esse cara, vamos imaginar, vamos supor que ele tenha um volume de 10 litros. Estou supondo, tá? Vamos imaginar que ele tem um volume de 10 litros. Se ele tem um volume de 10 litros, esse volume de água aqui é de 10 litros. Se esse volume é de X litros, esse volume de água é X litros. Esse volume de água deslocado corresponde ao volume
corpo que está submerso. Quanto que mede o peso deste volume de água deslocado? 3 newtons. E quanto nós medimos o empuxo? 3 newtons. Então vamos voltar ao que falou o nosso tio Arquimedes. O que o nosso tio Arquimedes havia dito para a gente? Volta lá. O empuxo corresponde ao peso do volume do líquido deslocado. O dinamômetro dizia que o corpo media 4 newtons. O corpo mergulhado, o dinamômetro mediu 1 newton. Isso significa que, olha só, isso significa que no meu corpo eu tinha 4 newtons de peso, o dinamômetro mede 1 newton. Oh, meu Deus, a caneta agora não quer escrever. 1 newton. Então, o empuxo tem que ser igual a 3 newtons. O que é o empuxo? É o peso daquele líquido, é o peso daquela água que derramou. Peso da água, massa vezes gravidade. Mas eu sempre substituo massa por densidade vezes volume. Densidade da água, volume que foi derramado, ou volume submerso do corpo, é a mesma coisa, vezes gravidade. Então, daqui eu tenho a fórmula do empuxo. E aí eu vou ter, para que o corpo fique em equilíbrio, flutuando, cuidado com essa expressão. Quando é que um corpo está flutuando? Quando ele está sob a ação do peso e do empuxo. Só os dois. Aí ele está flutuando. Aquele desenho que eu mostrei agora há pouco, deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse cara aqui não está flutuando. Por que ele não está flutuando? Vamos voltar todos? Porque ele está preso pelo dinamômetro, está sob a ação do peso, do empuxo e da força do dinamômetro. Então, se eu tenho um corpo flutuando, olha só, eu só dei o peso e empuxo. O empuxo tem que ter o mesmo valor do peso, a força tem que equilibrar a outra. O empuxo é a densidade do líquido, volume de água submerso, volume deslocado. O que é o volume deslocado? Esse volume do corpo aqui, ó, que está dentro da água, vezes a gravidade. E o peso? É a massa do corpo vezes o volume do corpo. Posso cortar a gravidade. Onde tem massa, eu posso substituir por densidade vezes volume. Aqui é a densidade do corpo e o volume do corpo. Então, daqui eu tiro a densidade do líquido vezes o volume submerso é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Essa é a condição para que você flutue na água. Isso significa que um corpo só vai flutuar quando? Quando a densidade do corpo for menor ou igual à densidade da água. Professor, e se o corpo for mais denso que a água? Ele afunda. Então, olha só, vou colocar aqui a água e 3 corpos, tá? O A, o B e o C. O C está afundando, o A e o B estão flutuando. Mas perceba um detalhe no A. O A flutua com uma parte dentro e uma parte fora da água. O que isso significa? Que a densidade de A é menor que a densidade da água. O B está flutuando, mas está totalmente submerso à água. Isso significa que a densidade do B é igual à densidade da água. E o C está afundando. Significa o quê, professor? Que a densidade do C é a maior que a densidade da água. Ok? Então, para que você flutue num determinado líquido, você precisa de 2 condições. Ou você é menos denso, ou você é tão denso quanto o líquido. Se você for menos denso, vai ter uma parte sua dentro e uma parte fora da água. Se você for tão denso quanto o líquido, aí não tem jeito. Você vai estar totalmente submerso. Nem sobe e nem desce. Ok? Bom, vamos lá. Um corpo flutua em água com 60% do seu volume submerso. Qual é a densidade desse corpo? Está dizendo que ele flutua. Quantas 2 forças tem no corpo? Né? Empuxo e peso. Peso para baixo, empuxo,
para cima. Para ele flutuar, o que nós temos? Empuxo tem que ter o mesmo valor do peso. Mesmo valor, não forças iguais, de mesmo valor. O empuxo, densidade do líquido, volume submerso vezes gravidade. Peso, massa do corpo vezes densidade do corpo. E aí nós chegamos à nossa condição de equilíbrio. Densidade do líquido, volume deslocado, ou volume submerso. Eu prefiro chamar de volume submerso. O seu livro chama de volume deslocado. É igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. A densidade da água é 1. O volume deslocado, 60% do volume total. A densidade do corpo eu não quero. Volume do corpo, cai fora. Né? O volume do corpo corta para o volume do corpo. Você vai achar que a densidade do corpo é 0,6. Professor, será que eu entendi direito? É isso mesmo? Opa, é isso mesmo. Olha só. Se você está flutuando na água e você tem 50% do seu volume submerso, qual é a sua densidade? 50% da densidade da água. Como a densidade da água é 1 kg por litro, 0,5 kg por litro. Professor, eu estou flutuando na água, eu estou com 90% do meu volume submerso. Qual é a minha densidade? 0,9. 90% da densidade da água. Densidade da água, 1 kg por litro. Qual é a minha densidade? 0,9 kg por litro. Então, cuidado, isso só vale para o corpo que está flutuando. Professor, eu estou 100% mergulhado no líquido. Qual é a minha densidade? Igual à densidade do líquido. 100% da densidade do líquido. Qual é a densidade do líquido? Água, 1 kg por litro. Professor, eu estou mergulhado em mercúrio. Em mercúrio eu tenho 10% do meu corpo submerso em mercúrio. Mercúrio é um metal líquido a temperatura ambiente. Você tem 10% do seu volume submerso em mercúrio? Beleza, qual é a sua densidade? 10% da densidade do mercúrio. 13,7 kg por litro. Qual é a sua densidade? 1,37 kg por litro. Esse raciocínio rápido você pode ter sempre que você estiver flutuando em equilíbrio. Professor, e se eu for mais denso que a água? Aí não tem jeito. Você afunda. Ok? Com isso, crianças, fechamos a nossa videoaula de hoje. Né? É a nossa última aula teórica do ano. Teoricamente, o ano acabou. A nossa última aula teórica é a de hoje. Daqui para frente, a gente vai só fazer exercícios, tá? De hidrostática, de gravitação, de torque, de impulso, quantidade de movimento. Então, nas próximas aulas, nós vamos fazer apenas exercícios, até o dia da nossa prova final. Um abraço a vocês, espero ter conseguido extrair de vocês algumas dúvidas e espero principalmente ter deixado em vocês uma quantidade enorme de dúvidas. Quanto mais dúvidas, mais conhecimento você está adquirindo. Até a próxima, um grande abraço.